MCRE11, o fundo de real estate da Jive Mauá Capital. Vamos ler o relatório de setembro de 2025, divulgado agora, no dia 26 de setembro de 2025. Continuar acompanhamento do fundo de real estate, esse será o tema do nosso vídeo. Ele iniciou as atividades em 2021, 81 mil cotistas, um patrimônio líquido bem robusto, 1.121 bilhões, a cota patrimonial a R$ 10,05, a última distribuição 11 centavos por cota, fazendo um yield anualizado de 16,5%, e na data que eu gravo com vocês, o MCRE11 cota na B3 a R$ 8,87, dentro de um P sobre VP de 0,92, anual de 17,48%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em MCRE11 há 2 anos, ele teria hoje R$ 1.070,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, a rentabilidade do MCRE11 segue acima de 1%, fazendo 1,25% de dividend yield ao mês. Isso porque ele também segue distribuindo 11 centavos por cota, este valor que foi pago agora no dia 22 de setembro de 2025. Então, ponto positivo aí para a rentabilidade do MCRE11. Mas, apesar desta recuperação aí no mercado secundário e também desta considerável rentabilidade acima de 1% ao mês, ele não consegue superar o IFIX e também não supera o CDA, também não superando o CDI, retornando no período apenas 7,03%, enquanto o CDI retornou 24,5%, o IPCA 9,3% e o IFIX 12,07%. A cotação chegou agora, em dezembro de 2024, aos R$ 6,90 e agora já repousa aos R$ 8,87, tendo inclusive já atingido R$ 9,05 em maio de 2025. Então, ponto de atenção aí para a rentabilidade do MCRE11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que a distribuição de 11 centavos por cota faz um yield de 16,5%, considerando a cota no preço de fechamento de R$ 8,58. No mês, não houve nenhuma nova alocação ou movimentação relevante na carteira e encerrou o mês com 3 centavos por cota de reserva acumulada. Em relação ao guidance, segue lá entre 10 e 11 centavos, tendo a gestão já manifestado expressamente aqui que o objetivo da distribuição é de 11 centavos por cota até dezembro de 2025, então ponto positivo. Em relação à carteira, hoje fazendo aproximadamente 7% de IPCA anualizado, isso porque ele distribui 11 centavos por cota, considerando apenas o carrego da carteira sem o ganho de capital. Em relação ao ganho de capital projetado, é na ordem de 276 milhões aproximadamente, R$ 2,47 por cota, tem uma projeção ao longo dos próximos 60 meses, ou na média de 4 centavos por cota ao longo de cada um desses 60 meses, isso porque ele tem um ativo com uma liquidez bem interessante que veremos adiante, que é um galpão logístico lá no Rio de Janeiro. Em relação ao carrego da carteira, tem se mostrado acima do IPCA, fazendo uma média de IPCA mais 10% ao ano, e está calculado sobre a cota patrimonial do MCRE11 na casa de R$ 10,16, considerando o fechamento de agosto de 2025. Em relação à carteira, ele faz aqui hoje 61% de crédito, formando uma taxa de carrego de 76% de IPCA mais 11% e 24% no CDI mais 5,1%. Já no imóvel estruturado, fazendo 29% do fundo, a IPCA mais 6,9% ao ano, e as cotas de fundos imobiliários 8%, dando IPCA mais 9% ao ano, e em caixa 2%, 90% do CDI, formando um total de IPCA mais 10% ao ano, mais o ganho de capital, conforme comentamos. Nesta distribuição de 11 centavos, faz um yield anualizado de 16,5%, e em relação à rentabilidade do fundo, considerando os últimos 3 meses, em relação à sua cota a mercado mais os dividendos, fazendo a média de 1,1%, enquanto o MCRE11 no patrimonial mais os dividendos fazendo 1,07%, enquanto o CDI retornando 3% na média dos últimos 3 meses. Ele tem uma liquidez hoje na B3 de 2.700.000, 56 milhões ao mês, e em relação à DRE do fundo para agosto de 2025, 14.304 de receitas, 3.404 de despesas, 10.899 em relação ao rendimento final, 11 centavos por cota, um yield em relação à rentabilidade por cota de 1,08%.
Na carteira, ele forma hoje 52% de crédito, ele tem 16% também de imóveis, além de 13% de estruturados, 9% de crédito estruturado, além de 8% em fundos imobiliários e 2% em caixa. Lembrando que, em relação à composição por indexação, a maior exposição dele é o IPCA, 78%, dando IPCA mais 10,04% e 20% de CDI, que rende CDI mais 5,1%, já no IGPM mais 2%. Lembrando que, em relação à alocação, 98% dos recursos do fundos aqui alocados em ativos alvos, sendo 15 CRIs, um crédito estruturado, um imóvel, 5 fundos estruturados e 17 fundos listados. Em relação ao segmento, a maior exposição é o residencial, 32%, face ao logístico, 28%, comercial, 23% e shoppings formando aqui 16%. Em relação à distribuição por segmento de região, a maior exposição dele segue aqui para São Paulo, seguido da região Centro-Oeste, 25%. O maior ativo aqui da carteira do MCRE11 é o CD Santa Cruz, formando 188 milhões, é um imóvel que se encontra localizado lá no Rio de Janeiro, seguido do LA Shopping, formando uma carteira aqui de 137 milhões. O patrimonial do fundo é bem robusto, conforme verificamos aqui, 1 bilhão 147 milhões, fazendo aproximadamente 45% de LTV, dando uma taxa de aquisição de 11%, e como verificamos aqui, são diversos imóveis garantindo as operações. Tem aqui também nos estruturados fundos imobiliários garantindo as operações com diversas garantias. Em relação aos fundos imobiliários, a maior exposição é o VGRI11, formando 2,3% do patrimônio líquido do fundo. Ele que tem 87 milhões em fundos imobiliários, aproximadamente 8% dos recursos alocados em FIIs líquidos. E o CD de Santa Cruz é um grande galpão localizado lá no raio 60 do Rio de Janeiro, uma área total de 365 mil metros quadrados, uma ABL total de 84 mil metros quadrados, tem um pé direito bem alto, é um imóvel classificado como AAA e ele tem uma projeção de ganho de capital na casa de 186 milhões, ele que foi consolidado aqui pelo MCRE11 na casa de 89 milhões. Perfeito, pessoal? De MCRE11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.